Boa noite, meus amados. Estou aqui mais uma vez para compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos tempos. E ontem à noite eu tava conversando com Deus, estava lendo a palavra, meditando, porque eu queria compartilhar alguma coisa com vocês. E foi uma história muito engraçada, porque eu comecei pensando num texto, e aí esse texto me levou a um outro texto anterior, né? E eu entrei num diálogo com o Senhor, assim, que me veio chegar nessa mensagem que eu quero falar com vocês. Então, do começo, né, deixa eu ler primeiro o texto, que está lá em Mateus 17, diz assim, ó. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: O que acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas, como não queremos que se ofendam, desça ao mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar o imposto por nós dois. Quando eu li esse texto, né, eu fiquei muito encucado com o seguinte. Por que Jesus falou para Pedro que eles eram isentos de pagar esse imposto, tá? Aí primeiro eu precisava entender que imposto era esse, né? Que aqui no verso 24 está dizendo que é o imposto do templo. Então, fui buscar umas referências e eu achei essa referência lá em Êxodo 30, que diz o seguinte, ó. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais do que a quantia especificada e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro do resgate dos israelitas e use-os para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação pela vida deles. Eu achei a referência e eu falei, tá, eu não entendi, né? E aí eu fiquei olhando, assim, eu tava com a Bíblia aberta, a minha Bíblia tá num texto diferente, numa versão diferente dessa tradução aqui, e eu fiquei olhando, assim, por minutos, assim, o tempo foi passando e eu olhando, eu falei, caramba, o que Jesus está querendo dizer? Por que Jesus está falando que eles são isentos? E aí eu lembrei de um versículo que tá lá em João 14. João 14, 26. Diz assim, ó, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E aí, lembrando desse versículo, né, eu procurei a referência, né, procurei onde é que estava o versículo, e eu abri a minha Bíblia, assim, naquela página, e eu falei assim, Espírito Santo, a Bíblia está dizendo isso aqui. E aí eu li, tipo, eu conversando com o Espírito Santo, eu achei muito engraçado depois, porque eu fui lendo eu fui lendo o versículo e eu falei, Espírito Santo, a Bíblia está aqui, Jesus falou que o Senhor ia me ensinar e que o Senhor ia me fazer lembrar, tá aqui a Bíblia inteira, são 3 milhões de palavras. Eu quero entender esses 4 versículos aqui, me ensina. E aí de imediato, assim, explodiu minha cabeça e o Espírito Santo me levou a olhar de novo o texto de Êxodo. E aí, voltando lá no texto de Êxodo, a gente vê que os israelitas, depois de um censo, né, o censo acontecia anualmente, né, a contagem dos homens, né, a contagem da população. Depois dessa contagem, os homens de 20 anos para cima precisavam pagar essa quantia, né, o meio ciclo de prata,
que é equivale a 12 gramas de prata, né? Equivalente ao peso do santuário. Os homens de 20 anos para cima precisavam pagar esse imposto para fazer expiação por suas vidas, né? O povo de Israel precisava fazer esse pagamento todos os anos, né, desse imposto. E aí, eu fui também, enquanto eu entendia isso, né, eu também fui tentando entrar na história, né? A gente vê que os discípulos chegaram com Jesus em Cafarnaum e eles estavam se hospedando na casa de Pedro. Dá para reparar também que Pedro é o único discípulo que se preocupou com isso. Porque no capítulo seguinte, que é Mateus 18, quando os outros discípulos, os outros 11 discípulos chegam, todos eles estão preocupados e perguntando para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Enquanto Pedro está indo buscar a moeda no peixe que Jesus tinha falado para ele. E aí leva a gente a pensar que Pedro, naquele momento, era o único discípulo maior de idade. Era o único discípulo que tinha 20 anos para cima e Jesus tinha 30, né? Ele tinha mais de 20 e como ele estava caminhando com Jesus, né, durante esses meses de peregrinação, a gente vê isso de uma forma muito bem detalhada no seriado The Chosen, né? Como eles faziam em temporadas as peregrinações. E então Pedro não estava trabalhando, né? Ele estava andando com Jesus, ele não estava trabalhando, ele tinha acabado de chegar na cidade e aí ele é enquadrado por esses levitas, né? Esses servidores do templo, cobrando esse imposto dele e cobrando de Jesus também. E aí ele se vê preocupado, né? Ele entra em casa preocupado, pensando, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir o dinheiro agora, né? Os caras estão me cobrando agora, como é que eu vou conseguir o dinheiro? E aí Jesus tranquiliza ele, né? Jesus conhece o coração de Pedro, sabe como é que Pedro é, ele tá vendo a expressão do rosto, né? Pedro preocupado, carrancudo, e aí Jesus diz para ele: Pedro, como é o costume dos reis? Eles cobram dos súditos o imposto, né? Eles cobram o imposto dos súditos ou dos povos estrangeiros. Tem algumas versões, né? Algumas traduções que dizem que Jesus pergunta se os reis cobram dos filhos ou cobram dos estrangeiros, né? Daqueles que não são filhos. E aí a gente, que foi a sacada que eu entendi, né? Quando o Espírito Santo me mostrou o versículo lá em Êxodo, Jesus, quando ele veio para trazer o reino de Deus, né? Ele veio implantar o reino de Deus na terra. E ele era o próprio Salvador. É ele que vem expiar as nossas vidas, né? Expiar o pecado da humanidade, né? Pagar o preço pela nossa dívida. Então, ele por si só não precisava pagar esse imposto que era cobrado aos filhos de Israel, porque ele não era filho de Israel, ele é filho de Deus. E Pedro não precisava pagar esse imposto porque por causa da obra que Jesus estava fazendo na vida de Pedro, ele não era mais um cidadão de Israel, agora ele era um cidadão do reino. E esse imposto era para fazer expiação pelos homens, pelo povo de Israel e para para suprir as necessidades do templo, né? Mas agora Pedro estava se tornando um filho de Deus, um cidadão do reino, então ele não era obrigado a pagar esse imposto, porque Jesus estava pagando o preço de expiação pela vida dele. E aí eu falei, caramba, é isso. E eu agradeci e falei, caramba, Espírito Santo, obrigado, porque agora eu estou entendendo o que o Senhor estava querendo me dizer aqui. E aí, no fim das contas, entender o que está escrito na passagem, né? Entender o que Jesus estava querendo ensinar para Pedro, que é ensinar que ele agora tinha uma nova identidade, que agora ele era um filho de Deus e que agora o próprio Senhor estava suprindo as necessidades dele, né? Ele não precisava estar tão preocupado com o material, né? Embora ele precisasse trabalhar assim, ele não precisava estar mais tão preocupado com essas coisas da vida cotidiana. O ensinamento maior, assim, mais precioso, que foi que eu concluí depois de todo esse momento, assim, que foi muito divertido, foi entender, né,
o quanto o Espírito Santo é uma pessoa presente e real. Quando eu não entendi o que a palavra estava querendo dizer, né, o que Jesus estava tentando ensinar ao Pedro, eu recorri ao Espírito Santo e foi assim, irmãos, na hora, tipo, todas as escamas caíram e o Espírito Santo falou, ó, a resposta está aqui. E aí as conexões se fizeram na minha cabeça, né? Ele me fez lembrar da palavra, ele me fez lembrar de outros versículos também relacionados a essa questão que Jesus estava tentando ensinar a Pedro, que mais pra frente, ó, por exemplo, em João 1,12, mas a todos que crerem nele e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E ainda Paulo dizendo lá em Gálatas, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei. Assim fez para resgatar a nós que estamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Por meio dele chamamos Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E, uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então, o Espírito Santo começou a trazer um monte de passagem que falavam de forma mais abrangente isso que Jesus estava tentando ensinar para Pedro. E isso foi muito impactante, né? Acho que o auge assim foi ter entendido isso, que o Espírito Santo estava me mostrando e me fazendo experimentar, que é essa confiança e esse entendimento claro de que ele está comigo e ele está apto para me ensinar, né, para me mostrar o que a palavra está dizendo, para me fazer lembrar das escrituras, das coisas que eu já li antes, para que eu consiga aplicar no meu dia a dia. Então a mensagem que eu trago para vocês, né, é exatamente essa. Busquem o Espírito Santo, conversem com o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é presente, ele quer fazer parte das nossas vidas e nos ensinar a palavra também, ele quer nos evangelizar, nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Ele quer nos direcionar a Jesus. Então eu trago isso para vocês e já desejo uma boa noite, né? Meu gato tá miando aqui na janela, então já vou fechando. Fiquem com Deus, meditem e busquem sempre o Espírito Santo.